Olá, paz! Hoje estou aqui para falar sobre o medo. O medo é um sentimento que todos nós humanos temos, mas nós precisamos sentir medo e não ter medo. Qual é a diferença de sentir medo e não ter medo? Sentir medo é se deixar sentir medo por alguns instantes, por alguns momentos, pelas percepções. Isso é natural e isso é saudável. O problema é ter medo constantemente. O problema é alimentar o medo, deixar que esse sentimento te domine. Isso sim é errado. Mas sentir medo é natural, é humano. A palavra do Senhor nos diz ser forte e corajoso. Ela não diz para nós não termos medo, ela diz para nós seguir em frente. A Bíblia não diz que nós não teríamos medo, nós não passaríamos aflições. Ela diz que sim, nós passaríamos aflições, nós teríamos medos, mas Jesus venceu o mundo e nós venceríamos também. O medo, ele é um sentimento que nos rouba. Ele rouba muito de nós, ele nos paralisa, ele rouba momentos maravilhosos, ele rouba experiência nossa. Então o medo, ele não deve ser alimentado, o medo ele deve ser enfrentado. O medo, ele é um sentimento que nos paralisa. Se nós alimentarmos ele, ele nos paralisa, ficamos paralisados muitas vezes uma vida inteira. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós prossigamos em frente, que nós tenhamos experiências maravilhosas. Porque quando nós enfrentamos, nós percebemos que às vezes não eram tão grandes assim, não eram tão gigantes assim os nossos medos. E como enfrentar o medo? Através da fé. É através da fé que nós enfrentamos os nossos medos. Porque a fé, ela nos dá esperança, ela nos dá coragem, ela nos dá certeza que seríamos mais que vencedores, ela nos traz a confiança que está em Jesus. Então vencemos o medo através da fé. Se tivermos fé, vamos prosseguir em frente, porque a fé, ela nos impulsiona e o medo nos paralisa. O medo nos intimida, mas a fé faz com que nós façamos progressos mesmo sentindo medo. Faz com que nós avançamos. Isso é ser corajoso. Quanto mais nós alimentamos esse sentimento de medo, ele nos domina. Isso não quer dizer que você não vai sentir medo em alguns momentos de sua vida. Muitas vezes nós sentimos medo de dirigir, medo de falar em público, medo de expor uma opinião. Mas nós precisamos sim enfrentar isso, porque quando nós enfrentarmos, nós vamos ver que às vezes não era o que nós estávamos pensando. O público vai ter uma reação diferente, então você só vai saber enfrentando. Se você não enfrentar seu medo, você vai viver uma vida inteira achando, imaginando uma coisa que não é real. Você pode pensar, as pessoas que falam em público, as pessoas que fazem coisas extraordinárias, elas não sentem medo? Sentem sim. A diferença é enfrentar o medo. Nós somos humanos e pessoas humanas normais sentem medo. Então, nós precisamos enfrentar os nossos medos. Quero dizer para você que muitas pessoas têm fobias, têm medo de tudo. E eu vim dizer para você nesse vídeo que não basta orar. Você precisa enfrentar seus medos. Claro, você precisa orar, pedir a ajuda do Senhor, pedir a força do Senhor, mas você precisa enfrentar, que é enfrentando que você vai vencer, não é fugindo dos seus medos. Em Josué 1:9 diz assim, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso? Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, teu Deus, estará com você por onde quer que andares. Então não tenha medo. O Senhor está contigo, o Senhor é a tua força, o Senhor vai na tua frente, o Senhor vai abrindo caminho, o Senhor vai te capacitando. Nós precisamos nos levantar e enfrentar os nossos medos. Quero compartilhar com vocês, há uns anos atrás eu capotei um carro e o carro deu perca total e desde aquele momento eu fiquei com pânico, com muito medo de dirigir em BR, apesar que eu não capotei o carro na BR, mas eu capotei no interior, mas eu fiquei com traumas de dirigir em BR. E por muito tempo eu não dirigi em BR. E eu precisei esses dias descer lá pro interior, que são 500 quilômetros, dirigindo sozinha. E eu por algumas noites eu fiquei pensativa, eu não dormi umas noites pensando, meu Deus, como será eu dirigir 500 quilômetros sozinha no volante. Até minha irmã foi comigo, mas eu tava sozinha no volante. E eu pensei assim, meu Deus, eu preciso enfrentar isso, porque isso é muito gigante na minha cabeça. Então eu decidi que eu ia enfrentar. E a partir daquele dia que eu decidi que eu ia enfrentar, que foi uma semana antes da decisão dessa viagem,
Os primeiros dias eu não dormi, mas depois eu comecei a dormir. Falei, não, eu só vou lembrar, eu só vou me preocupar na hora de sair de casa. E o que aconteceu? Eu orei ao Senhor, falei, Senhor, vai comigo, vai na minha frente, me livra de todo mal. E fui. Levantamos de manhã, pegamos o carro e botamos na estrada. E eu venci o medo, eu cheguei lá normal, cheguei lá feliz, porque eu tinha superado o medo. Então eu vi que aquilo não era tão grande, aquilo não era tão gigante como estava na minha mente, como aquele trauma tinha tornado aquela percepção, aquele medo assim, ó, de algo acontecer novamente, medo de algo ruim acontecer. Então, a partir daquele dia eu dirijo em BR, voltei a dirigir em BR, na cidade eu sempre dirigi, mas em BR eu tinha essa restrição. Então, assim, o que eu te digo, medos têm que ser enfrentados. Porque se você não enfrentar, você não vai saber se você venceu ou não. O Deus que você serve, Ele te fortalece, Ele te ajuda e Ele faz com que nós realizamos coisas incríveis, coisas que muitas vezes nós não imaginamos, através do Espírito Santo, através da ajuda do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que é isso que Ele quer fazer com você que está ouvindo esse vídeo, está assistindo esse vídeo. O Espírito Santo quer te motivar a enfrentar seus medos e viver coisas lindas e maravilhosas que você talvez não tenha vivido ainda, devido o medo ter te paralisado. Muitas vezes nós temos medos de rejeição, nós temos medos de entrar no relacionamento, nós temos medos de ter filhos, medos de entrar num novo emprego. Só que você só vai saber isso vivendo, enfrentando isso. Quero dizer que precisamos enfrentar nossos medos. Nem sempre vamos ter o que nós queremos, mas Deus é fiel para nos dar tudo aquilo que coopera para o bem de nossas vidas. Em Marcos 4:40, nos fala da tempestade, de uma grande tempestade que os discípulos enfrentaram. Jesus convidou os discípulos certo dia para atravessar o mar para outro lado. E eles foram, mas Jesus não prometeu que não teria tempestade. Jesus apenas disse, vamos atravessar para o outro lado. Ele garantiu que chegariam sim do outro lado. E no meio do mar, no meio da viagem, aconteceu uma grande tempestade. Jesus estava no barco. Jesus estava descansando, a história nos conta, e os discípulos se amedrontaram, os discípulos ficaram com muito medo, foram correndo acordar o mestre e falaram, mestre, tu não se importa com nossas vidas? Estamos perecendo em meio a uma tempestade. Jesus levantou e disse assim para eles, então Jesus lhe perguntou, por que vocês estão tão medrosos? Como ainda é que não têm fé? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Muitas vezes nós estamos como os discípulos, estamos com Jesus no barco e estamos com medo. Estamos deixando o medo nos paralisar, estamos deixando o medo nos dominar. Mas eu quero dizer para você que Jesus está no barco. E Ele não disse que nós não sentiríamos medo, Ele prometeu que chegaremos do outro lado. Freud dizia, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Enfrente seus medos e deixe Deus realizar todos os projetos que Ele tem na sua vida. Não deixe o medo te paralisar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E você que gostou, deixe seu like, compartilhe, me siga no Instagram. E que Deus abençoe a tua vida e que você possa, a partir desse vídeo, viver coisas extraordinárias em sua vida. E o medo não vai mais te dominar, em nome de Jesus. Beijo, fica com Deus.